Olá, tudo bem? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a como evitar páginas em branco ao utilizar quebras de página dentro do Word. Tá? Então muitas vezes nós chegamos aqui a uma situação parecida com essa, em que a gente chega ao final de uma determinada página, insere uma quebra de página e o Word vai simplesmente inserir uma página em branco para depois continuar o seu conteúdo em outra página. Na verdade, isso aqui não é um erro do Word, simplesmente não é. Ele apenas entendeu que a sua quebra de página precisa de uma nova linha. E eu vou te ensinar como resolver esse probleminha aqui para praticamente qualquer situação. Antes de qualquer coisa no Word, quando você vai mexer com a estrutura do seu documento, e aqui eu me refiro a margens, eu me refiro à formatação, me refiro a estilos, e quebras de páginas, quebras de seções, paginação, todo esse aspecto estrutural é interessante, na verdade é mais do que necessário que você ative esse botãozinho aqui, ó, dentro da guia página inicial no grupinho parágrafo, esse botãozinho chamado mostrar tudo. Esse botãozinho vai mostrar todas as marcas dentro do texto que não estão visíveis para a gente, que não fazem parte, na verdade, de um conteúdo textual. Inclusive, por exemplo, as quebras. Então a gente vê aqui que a gente inseriu uma quebra de página aqui, na verdade eu inseri aqui em cima, mas ela foi para a página próxima e, consequentemente, deixou essa página em branco, fazendo com que o conteúdo fosse deslocado para a página seguinte, tá? Deixa eu só deletar essa quebra de página só para você entender mais ou menos o que está acontecendo aqui, tá? Então, ok, eu finalizei meu texto aqui, nessa parte, e agora eu quero que o meu capítulo 3 se inicie na página seguinte. Deixando esse texto exatamente assim, funcionaria maravilhosamente bem, porque eu já tenho o meu texto finalizado na última linha, então o meu capítulo começa na próxima. Mas não é o ideal, porque se eu estou dividindo capítulos de forma que eles se iniciem sempre na página seguinte, eu preciso mostrar ao Word que é necessária uma quebra de página nesse ponto aqui, para que ele sempre, independentemente da quantidade de conteúdo que estiver nessa página, sempre comece o capítulo 3 na página seguinte. Tá? Então, não coloque espaços, não coloque linhas puladas, tá? Nada disso. Sempre o necessário é sempre ter uma quebra de página. Qual que é o grande problema? O problema é que quando a gente chega aqui no final da linha, chega aqui no final da linha, vai aqui em inserir e depois aqui dentro do grupinho páginas a gente clica em quebra de página, o Excel vai fazer exatamente isso. Toda vez que ele quebra uma página, ele insere uma linha também, tá? Então perceba aqui que o meu capítulo 3 antes, ele começava aqui na primeira linha e agora eu tenho uma linha em branco antes do meu capítulo 3, tá? É claro que eu vou deletar essa linha. Como é que eu faço isso? Então aqui eu estou vendo que essa linha está presente aqui antes do capítulo 3, eu vou pressionar simplesmente um delete, tá? E aí eu deleto essa linha que está no caso posterior ao meu capítulo 3. O que aconteceu? O Word colocou essa quebra de página na próxima linha, tá? Então ele realmente vai fazer isso, tá? Ele vai buscar a tua última linha e vai inserir a quebra de página na próxima. Como é que eu faço para corrigir isso? Simplesmente eu clico aqui na quebra de página e por isso que é interessante que essa opção esteja marcada para você saber exatamente onde está clicando, tá? Não é na frente da quebra de página que você vai clicar, não é nesse ponto. É no ponto anterior à quebra de página e aí você vai apertar um backspace. Para quê? Para apagar um caractere, ou seja, para apagar uma linha anterior. E aí a quebra de página vai ficar bem aqui no cantinho, tá vendo? Ela fica bem aqui no cantinho. Agora sim, existe uma quebra de página aqui e o meu capítulo começa aqui. Se eu, por exemplo, deletar um pedaço do meu texto aqui agora, então a minha quebra de página continua aqui, de modo que o meu capítulo 3 não vai subir aqui para a página anterior. Ele sempre vai começar na página posterior, porque eu tenho uma quebra de página aqui. Então o interessante é sempre deixar a quebra de página logo após a linha, tá? Logo após o seu último caractere aqui na mesma linha, ok? E não na linha seguinte, porque a linha seguinte, a quebra de página na linha seguinte, na verdade para o Word significa que você está ocupando mais uma linha. Isso vale para tudo, viu? Não é apenas para texto, é para imagens, tabelas, gráficos também. Inclusive eu tenho aqui um exemplo com uma imagem, tá? Então eu inseri essa imagem aqui e agora eu quero que esse conteúdo sempre fique na próxima página, ele nunca comece aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso inserir uma quebra de página aqui? Posso. Nessa linha aqui posso tranquilamente. Mas o interessante é que eu insira aqui no final da minha imagem. Então eu tenho a minha imagem inserida aqui, eu vou clicar aqui no final dela, tá vendo que aqui eu tenho um símbolo de quebra de linha, então ele vai para a linha de baixo aqui, e aí sim eu venho aqui em inserir quebra de página. Só que aí o Word vai jogar essa quebra de página para a linha de baixo, ele sempre vai jogar para a linha de baixo, tá? Eu vou inclusive aqui deletar essas linhas extra aqui que estão aqui, para o meu subtítulo ficar exatamente na primeira linha. E olha o que vai acontecer. Por enquanto está funcionando perfeitamente bem, mas vamos supor que eu precise aumentar a minha imagem.
Ó, eu vou aumentar a minha imagem a ponto de a minha quebra de página que estava naquela página de cima descer para a página de baixo. Então a quebra de página que eu inseri aqui, ela pulou para a linha de baixo e, consequentemente, para a página seguinte, fazendo com que essa página fique em branco e o meu texto se inicie aqui, tá? Não é isso que eu quero. O que eu vou fazer com ela? Você pode clicar aqui no final dela e apertar Backspace, como eu disse para você, né? Então ela vai para o lado de lá. Ou então, deixa eu desfazer aqui, você pode fazer o contrário, você pode clicar no final da imagem e apertar Delete, porque o Delete vai apagar a direita, apagando a direita, então ele apaga o próximo item. O próximo item justamente seria a quebra de linha, né? Para que a quebra de página fique na mesma linha em que a minha imagem está. Certo? Então, sempre que for quebrar páginas, para evitar páginas em branco, caso você aumente o conteúdo ou diminua o conteúdo em algum ponto, sempre deixe sua quebra de página no final da linha e não na próxima linha. O atalho de quebra de página é o Ctrl Enter, tá? Então, eu realmente posso vir aqui no final e apertar um Ctrl Enter, só que aí o Word vai colocar a quebra de página aqui na próxima, tá? Não tem problema. Aqui que eu vou fazer, eu vou jogar ela lá para cima, apertando um backspace. Só que você só vai conseguir fazer isso de forma correta, como eu disse, se você tiver essa opçãozinha aqui marcada, para você ver exatamente onde está começando e onde está finalizando sua quebra de página, tá? Para ficar bem mais visível aqui. Tá joia? Espero que tenha sido útil esse conteúdo, espero que você tenha entendido, tá? Caso que você tenha qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários do vídeo, se você tiver também alguma observação extra para passar em relação a esse conteúdo, fique aí à vontade também na área de comentários, e eu te vejo então numa próxima aula, beleza? Até mais então!